A história de Mário Sérgio Pontes de Paiva é marcada por talento, liderança, personalidade forte e uma inteligência futebolística que o transformou em um dos meio-campistas mais respeitados do futebol brasileiro. No entanto, assim como o Brasil perdeu um grande jogador dentro de campo, também perdeu um dos comentaristas mais brilhantes e afiados da televisão brasileira. E essa perda aconteceu de forma abrupta, trágica e profundamente dolorosa, na manhã do dia 29 de novembro de 2016. Para entender a dimensão da morte de Mário Sérgio, é preciso revisitar os momentos finais de sua vida e o contexto da maior tragédia da história do esporte brasileiro, a queda do voo Lamia 2933, que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. A missão profissional que mudaria tudo. Em 2016, Mário Sérgio trabalhava como comentarista esportivo na Fox Sports. Ele era um dos principais nomes da equipe, conhecido pelo estilo direto, pela franqueza e pela visão tática extremamente apurada. A emissora havia escalado uma equipe especial para acompanhar a decisão da Copa Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional, que seria disputada em Medellín, na Colômbia. Como parte dessa equipe, Mário Sérgio embarcou rumo ao país vizinho no voo fretado pela Lamia. A viagem deveria ser simples, curta e sem contratempos, mas acabou se transformando em um dos episódios mais marcantes e dolorosos da história do jornalismo esportivo brasileiro. A carreira brilhante que se despediu precocemente. Antes de se tornar comentarista, Mário Sérgio teve uma carreira brilhante como jogador. Ele passou por clubes como Fluminense, Vasco da Gama, Internacional, onde foi fundamental na conquista do Brasileirão de 1975 e 1976. Grêmio, com atuações marcantes. São Paulo, onde brilhou ao lado de grandes nomes. Ponte Preta, clube em que se tornou ídolo. Era conhecido como o Rei do Passe, dono de uma visão de jogo refinada e de um toque de bola elegante. Muitos ainda o consideram um dos maiores armadores da história do futebol brasileiro, injustamente pouco lembrado pela seleção. Depois que pendurou as chuteiras, tornou-se treinador e, mais tarde, um comentarista afiado, sempre polêmico, mas profundamente respeitado. Sua voz ficou marcada por frases fortes, análises inteligentes e uma forma única de explicar o futebol para o público. Não era apenas um comentarista, era um pensador do jogo. O estilo único que Mário Sérgio levava para a TV. Mário Sérgio não foi apenas um ex-jogador que migrou para a televisão, ele se tornou um dos comentaristas mais sofisticados e respeitados do Brasil. Sua linguagem objetiva, muitas vezes direta e até dura, nasceu do perfeccionismo que sempre carregou no futebol. Ele não aceitava análises superficiais. Quando comentava um jogo, desmontava táticas, explicava movimentações, antecipava jogadas e apontava falhas com clareza cirúrgica. Isso o diferenciava e o transformava em referência para outros profissionais. Nos bastidores do Fox Sports, era reconhecido como alguém que vivia o futebol intensamente. Chegava cedo para estudar escalações, analisava vídeos de partidas anteriores e construía sua opinião com base em conhecimento profundo, e não apenas na emoção do momento. Essa dedicação foi uma das razões pelas quais foi convocado para cobrir a decisão internacional da Chapecoense. Ele era um dos principais nomes da emissora. O voo Lamia 2933. O avião partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com 77 pessoas a bordo. Jogadores, comissão técnica, dirigentes da Chapecoense, jornalistas de diversas emissoras e a tripulação. Entre os profissionais da Fox Sports estavam Mário Sérgio, Paulo Júlio Clemen e Vitorino Chermonti, 3 nomes conhecidos pela cobertura esportiva. O voo estava programado para durar pouco mais de 4 horas. No entanto, ainda durante a jornada, surgiram sinais preocupantes, que mais tarde seriam confirmados nas investigações. O avião tinha combustível insuficiente para completar o trajeto com margem de segurança. A empresa aérea Lamia enfrentava problemas administrativos, logísticos e operacionais, e a tripulação ignorou normas básicas de aviação internacional. A tragédia estava desenhada muito antes do avião levantar voo. Por volta das 22h15, já sobre a Colômbia, o piloto informou às torres de controle que estava enfrentando uma emergência total, falha elétrica generalizada e falta de combustível. Poucos minutos depois, o avião simplesmente despencou, se chocando contra uma região montanhosa próxima à cidade de La Unión, a cerca de 30 quilômetros do aeroporto de Medellín. O impacto foi devastador. A confirmação da tragédia. Na madrugada do dia 29 de novembro, as primeiras notícias começaram a circular. O mundo do esporte entrou em choque. A princípio, ainda havia esperança de que muitos estivessem vivos, mas essa esperança durou pouco. As equipes de resgate encontraram apenas 6 sobreviventes.
O restante dos ocupantes, entre eles jogadores, jornalistas e tripulantes, havia falecido no local. Mário Sérgio estava entre as vítimas fatais. Assim que seu nome foi oficialmente confirmado, a comoção tomou conta de torcedores, colegas de profissão, ex-companheiros de futebol e emissoras de TV em todo o país. A Fox Sports interrompeu a programação normal e prestou homenagens emocionadas ao comentarista, considerado uma das vozes mais influentes da emissora. A carreira brilhante que se despediu precocemente. Antes de se tornar comentarista, Mário Sérgio teve uma carreira brilhante como jogador. Ele passou por clubes como Fluminense, Vasco da Gama, Internacional, onde foi fundamental na conquista do Brasileirão de 1975 e 1976. Grêmio, com atuações marcantes. São Paulo, onde brilhou ao lado de grandes nomes. Ponte Preta, clube em que se tornou ídolo. Era conhecido como o rei do passe, dono de uma visão de jogo refinada e de um toque de bola elegante. Muitos ainda o consideram um dos maiores armadores da história do futebol brasileiro, injustamente pouco lembrado pela seleção. Depois que pendurou as chuteiras, tornou-se treinador e, mais tarde, um comentarista afiado, sempre polêmico, mas profundamente respeitado. Sua voz ficou marcada por frases fortes, análises inteligentes e uma forma única de explicar o futebol para o público. Não era apenas um comentarista, era um pensador do jogo. O peso da perda. A morte de Mário Sérgio não foi apenas a perda de um ex-jogador brilhante. Foi a perda de um comunicador que transformava partidas em aulas, que levava informação, emoção e clareza para milhões de espectadores. A queda do voo da Chapecoense abalou o país inteiro, mas para o jornalismo esportivo brasileiro o impacto foi ainda maior. Vários profissionais renomados estavam a bordo, e suas ausências deixaram um vazio enorme. No caso de Mário Sérgio, sua morte deixou um silêncio difícil de preencher nos programas esportivos. Ele era um comentarista que não fugia de polêmicas, que defendia suas ideias com firmeza e que elevava o nível das discussões sobre futebol. Suas análises, sempre afiadas e inteligentes, continuam sendo lembradas até hoje. Homenagens e legado. Após sua morte, diversos clubes prestaram homenagens a Mário Sérgio. Ex-jogadores, jornalistas e treinadores se emocionaram ao lembrar da convivência com ele. Muitos destacaram sua sinceridade, seu senso de humor e sua generosidade. Em 2017, o nome de Mário Sérgio foi eternizado em vários projetos e eventos esportivos. Sua história passou a ser revisitada, e novas gerações passaram a descobrir quem foi aquele meia brilhante, aquele treinador passional e aquele comentarista brilhante que partiu de forma tão inesperada. Assim como os demais passageiros do voo, Mário Sérgio se tornou símbolo de uma tragédia que jamais será esquecida no futebol mundial. Assim como os demais passageiros do voo, Mário Sérgio se tornou símbolo de uma tragédia que jamais será esquecida no futebol mundial. Um adeus que ninguém esperava. No fim, a morte de Mário Sérgio deixa uma sensação profunda de injustiça. Era um profissional no auge, um nome consolidado, alguém que ainda tinha muito a acrescentar ao esporte e à televisão. Mas o destino interrompeu tudo de forma abrupta, trágica e irreversível. A tragédia da Chapecoense ficará para sempre marcada na memória do Brasil. E dentro dessa história dolorosa, uma das vozes silenciadas foi a de Mário Sérgio, que deixou um legado de talento, firmeza, inteligência e amor pelo futebol. Sua morte não apagou sua história, pelo contrário, transformou sua trajetória em um símbolo de paixão pelo esporte e dedicação absoluta à profissão. O legado como jogador e treinador. Na segunda metade da carreira, ele também deixou marcas importantes como treinador. Trabalhou em equipes como Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Vitória, Ponte Preta. Era reconhecido como estrategista e exigente, sempre cobrando disciplina tática. Não conquistou tantos títulos como técnico quanto havia conquistado como jogador, mas ganhou o respeito de atletas que trabalharam com ele, muitos dos quais prestaram homenagens emocionadas após sua morte. Seu legado como jogador permanece vivo. Ele é lembrado pelo toque refinado, pela criatividade no meio-campo e pela elegância com a bola no pé. A ausência na televisão e o que ficou depois dele. Programas esportivos que contavam com sua presença jamais foram os mesmos. Colegas comentaram que, mesmo quando discordavam de suas opiniões, admiravam sua coragem de dizer o que pensava sem medo de repercussão. Sua ausência abriu espaço para debates sobre segurança aérea, condições de viagens esportivas e responsabilidade das empresas envolvidas na logística de grandes eventos. A tragédia da Chapecoense acabou se transformando em um marco, e Mário Sérgio foi uma das figuras mais lembradas durante essas discussões. Curta o vídeo.
Comente sua opinião. Inscreva-se no canal para mais conteúdos históricos do futebol.